Fala galera, e aí, beleza pura? Vocês estão firmes na leitura? Ontem a gente terminou mais uma etapa do nosso programa de leitura da Bíblia, a gente concluiu a leitura do livro de Salmos. E hoje nós começamos então a leitura do livro de Provérbios. Por isso, se você por algum motivo não estava acompanhando com a gente até aqui, é uma excelente hora para entrar entre um livro e outro, você já pode se juntar com a gente na leitura do livro de Provérbios. Beleza? E para começar, nós vamos ler no dia de hoje Provérbios dos capítulos 1 ao capítulo 4. Mas antes da gente entrar especificamente no conteúdo do texto, deixa eu fazer um panorama rápido do livro. O livro começa logo no primeiro versículo dizendo o seguinte: estes são provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Mateus, então tá na cara, né? São provérbios de Salomão. Mas apesar de logo no início vir essa apresentação, é importante a gente entender que nem todos os provérbios são de Salomão. Nós vamos ver ao longo do livro a citação de Agur, do rei Lemuel, que também tem escritos aqui. Mas sem dúvida a maioria dos provérbios foi escrito sim por Salomão, no tempo ainda do reino unificado. E pelo que a gente vê no capítulo 25, o restante do texto e a compilação final do livro foi feito por escribas do rei Ezequiel, que compilaram então e formataram o livro dessa forma que a gente tem hoje. O arranjo do livro de Provérbios, ele é bem peculiar, ele é bem específico. Algumas pessoas chegam a argumentar que o livro de Provérbios ele é meio caótico. E isso porque alguns provérbios parecem, apesar de serem colocados em sequência, parecem meio desvinculados uns dos outros. Mas analisando com paciência, com atenção, a gente consegue sim encontrar uma certa linha de raciocínio e perceber no texto alguns grupos, algumas divisões ao longo do livro. Mas vamos ao nosso foco principal aqui, vamos ao texto de hoje, Provérbios de 1 a 4. O livro começa mostrando a que veio. Olha lá no verso 2. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Esse é o objetivo do livro, ajudar a ter experiência, sabedoria, dar conhecimento aos jovens, ensinar a viver com sensatez, com disciplina. Especificamente, esses primeiros 4 capítulos vão focar na sabedoria, a importância da sabedoria. E no verso 7 ele passa uma importante lição. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Você está em busca de sabedoria? Entenda, o temor ao Senhor é o princípio de tudo. Aquele que quer ser sábio, aquele que quer ser sensato, tem que primeiro buscar ao Senhor, porque Ele é a fonte de toda sabedoria. E ele continua então dando uma série de conselhos, e o que me chama muito a atenção no livro de Provérbios é que são conselhos muito práticos. Alguns chegam a argumentar que o livro de Provérbios talvez ele seja muito legalista, porque ele está mais focado em dizer como fazer, mas se Deus nos regenera, se Deus muda as nossas vidas, não é importante que os nossos princípios sejam refletidos nas nossas ações? É disso que o livro de Provérbios está falando. Olha, a sua vida, o seu estilo de vida precisa refletir a sua fé. E eu tenho alguns conselhos práticos para você. No verso 8, ouça, meu filho, a instrução de seu pai. Não despreze o ensino da sua mãe. Quantas vezes você já ouviu isso? Menino, escuta o seu pai, escuta a sua mãe. Na juventude a gente acha que sabe de tudo. A gente acha que tem todas as respostas. E meu pai já me disse isso muitas vezes. E quanto mais eu cresço e quanto mais idade eu tenho, mais eu percebo que ele estava certo. E de que eu precisava, sim, aprender a ouvir os ensinamentos dos meus pais. E ele segue com uma série de outros conselhos. Por exemplo, meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Quantas vezes você já ouviu isso do seu pai? Menino, cuidado com essa companhia, não gosto desse amigo com quem você tem andado. O que a palavra está dizendo? Cuidado, cuidado com as más companhias. Cuidado com aqueles que tentam te seduzir, te chamar para fazer o que não deve. Corra dessas pessoas. Não vá no caminho dessa gente, meu filho. Esse é o conselho do texto. Ainda no capítulo 1, no verso 22, um trecho me chamou muita atenção e eu queria destacar com você. Até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência?
Vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Se acatarem minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. E aqui fica a pergunta pra gente. Até quando você vai se contentar com a mediocridade? Até quando você vai se contentar em não ter sabedoria? Até quando você vai se contentar em viver de qualquer forma? Quando a palavra de Deus está claramente te oferecendo o entendimento, o conhecimento para uma vida bem-sucedida. O capítulo 2 segue ainda nessa temática da sabedoria, dizendo, meu filho, busque com todas as suas forças, busque mais do que o dinheiro, busque mais do que qualquer outra coisa. E entenda, pois o Senhor é quem dá a sabedoria, da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Busque a Deus com todas as suas forças, busque nele o conhecimento para a vida. E quando você se dedicar nessa busca, você vai entender, verso 9, então você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem. Quer entender, quer aprender a discernir o certo, o errado, o justo, o injusto? Busque sabedoria em Deus. Ela também o livrará da mulher imoral, da pervertida que seduz com suas palavras. Você, jovem adolescente, está aí, há um tempão orando, buscando em Deus o seu prometido, a sua prometida. O que o texto está dizendo aqui, você quer se livrar daquela pessoa imoral, você quer se livrar da pessoa que não vale a pena, você não quer perder o seu tempo com a pessoa errada. Busque sabedoria em Deus. O capítulo 4, onde ele vai concluir esse primeiro pensamento sobre a sabedoria, ele vai nos apresentar a sabedoria como algo supremo. No verso 10, ele insiste mais uma vez, meu filho, ouça os meus ensinamentos, para que você tenha uma vida longa. Eu queria terminar lendo o verso 18 e 19 do capítulo 4. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. O caminho do justo, daquele que busca a sabedoria em Deus, daquele que teme a Deus, daquele que ouve esses ensinamentos da palavra, esse é como um amanhecer, que vai clareando cada vez mais até que seja dia pleno. Mas aquele que ignora esses conselhos, aquele que prefere permanecer distante da sabedoria de Deus, esses habitam em trevas tão escuras que não sabem nem onde tropeçam. E você? Como quer viver? Quer ter uma longa vida, uma próspera vida de sabedoria e de temor a Deus, onde as coisas se tornem cada vez mais claras? Ou quer permanecer na escuridão, tropeçando sem nem saber aonde? Bom, gente, é isso. Começamos o livro de Provérbios, segue firme na leitura e até a próxima lição. E aí, já leu a Bíblia hoje?